O Alesp Notícias Primeira Edição está de volta. Nós vamos falar agora sobre a Defensoria Pública, que é uma instituição que presta assistência jurídica gratuita e integral a pessoas que não têm condições financeiras de pagar por esse tipo de serviço. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui Carlos Isa, que é defensor público. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Priscila. Muito obrigada. A Defensoria agradece o espaço para a gente falar um pouco sobre o nosso atendimento. Nós que agradecemos por ter aceito o convite e já conta um pouquinho para a gente, quem que pode participar, né? Quem pode ser atendido pela Defensoria Pública e quais os serviços que ela oferece? Certo. A Defensoria Pública, como o próprio nome diz, né, é uma instituição pública voltada para a prestação de assistência jurídica para as pessoas necessitadas. O que isso quer dizer, né? A Defensoria defende o direito das pessoas que não faz valer o direito das pessoas que não têm condição de contratar um advogado. E nós identificamos como pessoas necessitadas aquelas cuja renda familiar não supera 3 salários mínimos. Em algumas exceções, até 4 salários mínimos. Então, esse é o público atendido pela Defensoria Pública. E quais os assuntos, né, que a Defensoria, então, pode ajudar a população? Certo. A Defensoria Pública de São Paulo, ela atua em diversas áreas, né? Como na área civil, o nosso atendimento é feito na defesa dos direitos de família, como, por exemplo, ações de divórcio, ações de pedido de pensão alimentícia, ações que digam respeito aos direitos civis das pessoas, como, por exemplo, defesa da posse, ações envolvendo direito de posse, propriedade, problemas envolvendo o condomínio. Esses, de modo geral, são os temas tratados na Defensoria Pública. Há outros, eu disse o civil, né? Mas há outras áreas também de atuação, como, por exemplo, a área criminal. Nós fazemos a defesa das pessoas acusadas em âmbito criminal, infância e juventude, nas ações de adoção, guarda de crianças, pedidos de vaga em creche em situações em que o Estado não fornece vaga em creche, defesa de pessoas idosas, pessoas com deficiência, defesa do direito dos consumidores, enfim, o nosso leque de atuação é bastante amplo. E para conseguir atendimento, né, é preciso fazer um agendamento, faz esse agendamento pela internet, precisa ir a alguma unidade? Certo. Com a pandemia, a Defensoria Pública estruturou o atendimento virtual, ou seja, a pessoa não precisa sair de casa para ser atendida pela Defensoria Pública. Basta que ela acesse o nosso site, que é o www.defensoria.sp.def.br. No nosso site, ela vai passar a dialogar com um assistente virtual e funciona mais ou menos como um diálogo pelo WhatsApp. Então, a pessoa apresenta o seu problema jurídico, fornece alguns documentos e, ao final desse primeiro diálogo, ela recebe uma senha para um futuro atendimento. Durante esse primeiro contato com a Defensoria Pública, ela vai poder escolher dia e hora para ser atendida. E, ao final desse atendimento, ela recebe uma senha e, no dia e hora escolhido, ela será atendida pelos nossos servidores e defensores e defensoras públicas, e a partir daí ela apresenta o seu problema jurídico, ou seja, a razão pela qual ela buscou a Defensoria Pública, e por meio do site é possível que ela troque informações, troque documentos, enfim, não existe a necessidade da pessoa se deslocar da sua casa até a Defensoria Pública. Daí, essa segunda etapa é feita também de forma virtual ou não? Precisa ir presencial? Sim, a segunda etapa também é feita de forma virtual. O nosso sistema foi estruturado justamente para que a pessoa não precise se deslocar da sua casa até uma unidade da Defensoria Pública. E, claro, há exceções em que as pessoas não têm acesso à internet. Então, para essas situações, é possível que
que a pessoa acione a Defensoria Pública por meio de um telefone 0800, que é o 0800 773 4340. E há também, Priscila, acho importante ressaltar o atendimento itinerante feito pela Defensoria Pública para aquelas pessoas que são excluídas de uma exclusão bastante acentuada, como na hipótese das pessoas em situação de rua. Para essas pessoas, a Defensoria Pública também faz o atendimento para as pessoas em situação de rua. E aí, diferente do modelo normal de atendimento, nós aqui vamos até o ponto onde essas pessoas estão localizadas e oferecemos o serviço de atendimento à população em situação de rua. A Alesp tem uma unidade também, né, da Defensoria? Sim, nós temos aqui um posto de atendimento que também é aberto ao público. Nós recebemos da mesma maneira as demandas mais diversas e aqui nesse posto de atendimento a ênfase é para a solução extrajudicial de conflitos, ou seja, resolver o problema jurídico de maneira amigável. Nas hipóteses em que isso não é possível, aqui nós fazemos tratamento em uma das unidades da Defensoria Pública. Então, a Defensoria também ajuda nessa negociação, para não precisar ir para uma outra esfera, é isso? Sim, isso é muito importante. A nossa ênfase é na resolução extrajudicial de conflitos para evitar abarrotar o judiciário de processos, né? Então, nossa primeira tentativa em todos os casos, ou na maioria dos casos, é a resolução extrajudicial e nós temos tido um sucesso importante nessa resolução extrajudicial. Com isso, a gente tem evitado, em muitos casos, a judicialização, ou seja, levar ao judiciário problemas que podem ser resolvidos amigavelmente. Agora, para o segundo semestre, né, o que tem de novidade? Porque a Defensoria Pública faz também os mutirões, né, para pegar então aqueles casos que são semelhantes e dar uma celeridade, né? Sim. Nós estamos estruturando para o segundo semestre, ainda não temos data definida e quando nós tivermos a gente vem aqui informar, se possível, claro. Para o segundo semestre, 3 mutirões com temas distintos. O primeiro mutirão vai ser para tratar de direitos de família, em especial separação, divórcios, com ênfase, como eu disse, na conciliação, ou seja, na resolução amigável desse problema jurídico. Então, numa primeira oportunidade, trataremos de direito de família. Numa segunda oportunidade, de um tema também que é direito de família, mas restrito à pensão alimentícia. E, por fim, mais adiante, mais para o final do ano, muito provavelmente no mês de outubro, mas ainda com data a ser definida, nós faremos um novo mutirão que foi feito no Brasil todo, cujo título é Meu Pai Tem Nome, que na realidade é uma busca de identificação da paternidade daquele cujo nome do pai não consta na certidão de nascimento. Então, vai ser um atendimento para identificação da paternidade e, a partir daí, a pessoa poder exercer os diversos direitos, como, por exemplo, pedir pensão alimentícia para aquele pai que ainda não estava identificado na certidão de nascimento. Nesses casos, a Defensoria consegue, inclusive, os exames de DNA? Como funciona? Sim, essa pergunta é muito importante, porque nós temos convênios com órgãos públicos e esse exame de DNA é feito gratuitamente, assim como todo o serviço da Defensoria Pública. Todo o serviço prestado pela Defensoria Pública é absolutamente gratuito, não há cobrança de nenhum valor e nenhuma taxa. E esse trabalho é essencial, né? Porque a justiça é um dos princípios, né, que todo cidadão tem direito, né, de defesa dos seus direitos mesmo. Inclusive, aqui na Assembleia teve uma premiação, né, para as pessoas que fazem esse trabalho. Fala um pouquinho para a gente. Sim, sem dúvida. O que nós fazemos é dar voz e fazer valer o direito das pessoas que não têm condição de contratar advogado, ou seja, as pessoas mais excluídas, as pessoas mais necessitadas. E realmente, ontem tivemos aqui na Assembleia Legislativa a cerimônia de entrega do prêmio Justiça para Todos, que é promovido pela Ouvidoria Geral da Defensoria Pública. E nós tivemos
como premiado, dentre outros, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, que teve, durante a pandemia, uma atuação destacada no atendimento de população em situação de rua, né? Em especial para garantir o fornecimento de alimentação durante aquele período que foi tão difícil para o mundo inteiro, né? Em especial para a população em situação de rua. Então, essa prática foi uma das práticas premiadas para a nossa alegria. A gente sabe que depois da pandemia parece que a gente tem um antes e um depois, né? Tanto os trabalhos que eram realizados, a forma, né, desses trabalhos. O que mudou na Defensoria, além de, claro, a inclusão da tecnologia de uma forma mais efetiva? O caráter também dos pedidos, dos processos, os assuntos mudaram? Sim. Na realidade, nós tivemos uma ampliação dos nossos serviços, né? Nós tivemos um aumento brutal da procura pelos nossos serviços, porque a pandemia arrastou muita gente para baixo da linha da pobreza, e são justamente essas pessoas que nós atendemos. Então, essa é a primeira mudança sensível que nós notamos na nossa sociedade, né? E a pandemia também nos impôs a necessidade de estruturar um atendimento que a gente já fez referência, que é o atendimento virtual, que evita esse deslocamento das pessoas e, durante a pandemia, o risco de contaminação, né? E esse sistema de atendimento, né, ficou estruturado agora, daqui para frente, vai ser o sistema adotado pela Defensoria Pública. Então, nós tivemos, durante a pandemia, um aumento grande do nosso atendimento, mas isso também nos permitiu estruturar um atendimento mais amplo, um atendimento que alcance um maior número de pessoas possível. Quero agradecer a participação hoje aqui de Carlos Isa, defensor público, que veio falar para a gente, né, de como funciona esse serviço que é tão importante para a população, principalmente para quem não tem condição de pagar um advogado, mas tem o direito a isso. Então, muito obrigada por trazer essas informações para a gente. E para terminar, fala de novo para a gente como tem o atendimento virtual, o endereço e o telefone. Certo. O atendimento pela Defensoria Pública é feito sem que a pessoa precise sair de casa. Basta acessar o site www.defensoria.sp.def, que é def.br. E para as pessoas que não têm acesso à rede de computadores, à internet, o atendimento pode ser feito pelo telefone no 0800 773 4340. Ótimo. Muito obrigada pelas suas informações. A Defensoria Pública agradece mais essa oportunidade de falar um pouco sobre os nossos serviços. E pode voltar no segundo semestre com as datas, né, dos mutirões. Prometo, Priscila. Obrigada.